Olá, melhores ouvintes, um ótimo sábado para você que está ligado com a gente aqui na Rádio Eldorado. Começando agora mais uma versão estendida da coluna Marcas e Consumidores, então continue com a gente. Que na pauta do programa o assunto é sobre reposicionamento de marca, quais são os desafios nesse processo de rebranding das companhias. E para este tema eu convidei a Viviane Perinotto, Head de Comunicação da Itaúsa, uma das maiores holdings de investimentos do país, que celebra seus 50 anos com muitas novidades. Bom dia, Viviane, e obrigado pela sua participação com a gente neste sábado. Bom dia, João, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre marca, reposicionamento de marca e falar também sobre essa trajetória da Itaúsa, né? Uma holding que está presente aí na vida das pessoas do Brasil e dos brasileiros há meio século. Viviane, reposicionamento de marca, a gente sabe que envolve uma série de estratégias e também de cuidados, né? Quais são os principais desafios? Então, no caso da Itaúsa, eu concordo com você, e no caso da Itaúsa, por ser uma holding e uma empresa, né, onde os meus acionistas controladores são duas famílias, né, importantes, a gente está falando de valores familiares, né, valores que perpassam as gerações. Então, a gente está falando de solidez, a gente está falando de ética, de governança. E a gente tinha esse cuidado, né, para que a gente não reinventasse a roda, que a ideia não era essa, né, não era modernizar e apagar o legado desses 50 anos, mas olhar para toda essa trajetória e entender que, de fato, que atributos são esses que nos tornam diferentes, né, nos diferenciam das demais empresas de capital aberto. Então, acho que a gente tomou todo esse cuidado e conversando com diversos stakeholders. Foram mais de 14 meses de trabalho, mais de 40 pessoas envolvidas no processo, então a gente ouviu desde as famílias, né, a nova geração, então os futuros acionistas, a gente ouviu investidores, a gente ouviu os colaboradores, a alta administração, os CEOs das investidas, né, que a Itaúsa tem participação. Então, foi uma escuta muito ampla para que a gente conseguisse, né, aprovar e ter, de fato, essa marca mais moderna, mas carregando tudo aquilo que a solidez que nos trouxe, que nos impulsionou até aqui. Viviane, em que momento foi identificada essa necessidade de se reposicionar, ou foi só não, né, porque é uma data emblemática dos 50 anos, e certamente, como você já colocou, foi feita uma análise também de mercado, possivelmente de concorrência, para fazer esse rebranding. Sim, na verdade a Itaúsa ela evoluiu muito ao longo dos últimos anos, né? Se a gente olhar para essa última década, as empresas que ela deteve participação, né, que ela tem ações, a gente está falando de Alpargatas, a gente está falando de Aegea, eu não sei se são empresas que todos conhecem, né, Copa Energia, mas nós estamos em vários segmentos, então segmento de vestuário, segmento de construção civil, crédito bancário, por meio do Itaú Unibanco, e essas empresas, né, essa presença da Itaúsa em todo o Brasil, né, a gente fala que todas as pessoas, elas são impactadas em algum momento por um serviço, por uma marca do nosso portfólio. Então, essa evolução dos negócios, somada à evolução da nossa cultura, né, que foi um trabalho também forte nos últimos anos, nos levou para esse reposicionamento, né? Olhar para essa marca e pensar, essa marca, ela de fato transmite tudo isso, né? Toda essa evolução do negócio, porque no final do dia, a gente está falando de marca, de negócio e de cultura, né? Então tudo isso precisava caminhar junto, né? Eu acho que foi um pouco esse o trabalho que nos guiou, mais do que os 50 anos, claro que é uma data memorável, mas foi essa evolução natural mesmo do negócio, a evolução natural da nossa cultura. E nesse momento são estabelecidas metas dentro do processo de comunicação? Sim, eu acho que assim, nós temos, a nossa campanha, na verdade, ela está no ar há pouco tempo, né, a gente está falando desde o dia 9 de abril, então, mas a gente tem KPIs bem definidos para toda a nossa campanha de visibilidade,
a gente pensou numa campanha para estar onde o brasileiro está. Então, a gente está falando de metrô, a gente está falando de aeroportos, a gente está falando de relógios de rua, comunicação digital, porque o nosso público, na verdade, ele está presente em mais de 90% dos municípios brasileiros, né? Hoje eu tenho mais de 90% dos municípios, eu tenho acionistas da Itaúsa, né? 1 em cada 6 investidor da Bolsa de Valores investe em ações da Itaúsa, né? Então são pessoas físicas. Esse alcance, né, esse awareness era muito importante para a gente, né? Então atingir essas pessoas e traduzir, né, numa linguagem que as pessoas, que faça sentido para elas, que elas entendam que quando elas estão investindo em uma ação da Itaúsa, elas estão contribuindo para transformar o Brasil, né, que é o nosso propósito, investimos em ações que transformam o Brasil. Viviane, a Itaúsa é uma das maiores holdings de investimentos do país. Como vem sendo feito esse trabalho de transformação nos setores que são essenciais para o país? Perfeito, né? Como a gente falou no bloco anterior, as nossas investidas, elas estão presentes no dia a dia dos brasileiros, né? Então eu estou falando do Itaú Unibanco, que é o maior banco privado da América Latina, Alpargatas, né, líder na indústria de calçados abertos, né, fabricante, né, dona da Havaianas, a Dexco, que é a maior produtora de painéis de madeira do Brasil, então presente ali por meio das marcas Deca, Duraflor, Portinari, CCR, né, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a Egea, que é líder no segmento privado de saneamento básico, Copa Energia, com distribuição de GLP, NTS, né, que é a transportadora de gás natural. Então, eu estou falando de serviços que são essenciais para o país, né, e a Itaúsa é uma empresa brasileira que investe no Brasil, e essa transformação, ela começou por meio dos negócios, né, e ao longo das campanhas, de todo o reposicionamento de marca, a gente foi dando luz para isso e mostrando que, de fato, as pessoas, elas, da hora que elas acordam, a hora que elas vão dormir, elas são impactadas por um serviço, por uma marca do nosso portfólio. Então, quando a gente criou esse novo posicionamento, essa nossa tagline, que são os valores em ação, e a gente tem um filme, né, muito bonito que mostra essa história, os valores, a evolução, né, a solidez que nos guiou nesses 50 anos, a gente está falando de colocar todos esses valores, então valores não só o retorno financeiro para o nosso acionista, mas valores como ética, como de um Brasil melhor, né, negócios sustentáveis, a gente está colocando todos esses valores em ação. E, de certa forma, a proposta dessa iniciativa é conectar o legado, o presente, mas também com o olhar para o futuro. Com esse olhar para o futuro, com certeza, é uma marca que, apesar dos seus 50 anos, apesar desse legado, ela está em movimento, então a nova marca mostra isso, né, os grafismos, as cores, é uma marca mais digital, é uma marca mais moderna, que traz essa contemporaneidade, né, como eu estava te falando no primeiro bloco, a gente evoluiu muito, né, nos nossos negócios e na nossa cultura, e a gente precisava de uma marca que acompanhasse, que tivesse essa capacidade de transmitir isso, né, para todos os públicos, todos os nossos stakeholders. Viviane, como funciona a questão do alinhamento interno e do monitoramento da iniciativa ao longo dessa jornada, desde aquele primeiro momento em que se define fazer esse rebranding e o passo a passo disso? A gente acompanha, né? A gente faz o monitoramento constante, então isso tanto nas nossas redes sociais, quanto agora em toda essa parte de campanha, esse acompanhamento ele existe, muito com foco nas conversas que são abertas, né, e a gente percebeu, apesar desse pouco tempo de campanha, a gente percebeu que as conversas, a gente já associa a marca Itaúsa palavras como Brasil, como sustentabilidade, então a gente já conseguiu mexer ali o ponteiro para trazer outras conversas que se associassem à marca Itaúsa, mas isso é feito por muito pesquisa, monitoramento constante, né, é uma prática que a gente tem muito no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais. A Itaúsa é uma marca, né, por exemplo, no LinkedIn, é uma empresa Tough Leader, que abre conversas e que gera um engajamento, né, com as pessoas que nos seguem, então isso é muito relevante para a gente, é muito importante, né, a gente dialogar com os nossos públicos.
Viviane, conta pra gente sobre a nova identidade visual, quais são os detalhes, o que a companhia buscou trazer com essa comunicação, através dos grafismos que você já comentou um pouco. Sim, a gente buscou uma comunicação mais moderna, né, mais alinhada até a nossa base acionária. Hoje a gente tem uma base muito jovem, né? Então as pessoas que nos seguem, os nossos seguidores nas redes sociais, os nossos acionistas, né, quase 1 milhão de acionistas, são jovens, né, na faixa de 35 a 40 anos. Então era natural que a gente tivesse uma marca mais moderna, mais contemporânea, mas ao mesmo tempo uma marca impactante, que mostrasse a solidez, a consistência, né, a ética. E a gente trabalhou muito por meio de grafismos, a gente manteve ali a caixa alta, que é uma característica dessa solidez, né, da nossa holding. Então essa foi uma premissa, a gente até chegou a fazer alguns estudos, né, foram feitos muitos estudos para a gente chegar nessa versão de marca, mas a caixa alta ela se manteve, porque ela passa esse atributo, né, de uma solidez. E a gente traz cores mais vibrantes, né, a gente traz um azul celeste, a gente continua dentro da nossa paleta, o azul como uma cor principal, mas cores mais modernas, né, mais vibrantes, para trazer essa modernidade para a marca também. E o traço, né, o traço do A, por exemplo, ele não é cortado certinho, né, ele ultrapassa, ele mostra que a empresa está olhando para frente, está em movimento, então também traz essa modernidade. Já os detalhes na campanha institucional, Valores em Ação, qual a proposta dessa iniciativa e vem desdobramentos por aí, Viviane? Tem sim desdobramentos, né? A gente só iniciou, a gente está na fase 1 de campanha, a ideia é continuar, né? A gente tem outras iniciativas programadas ao longo do ano, com stakeholders diferentes, com o público investidor pessoa física, com os demais acionistas, com as famílias, com os colaboradores. A gente continua assim com a nossa campanha, a gente tem COP30, né, pela frente também, então sustentabilidade é um atributo importante, é uma característica da nossa marca, uma marca que influencia o futuro. Vi de todas as iniciativas do grupo ao longo desses anos, né, a criação do Itaú Cultural, a criação do nosso próprio instituto, o Instituto Itaúsa, então tem muitas iniciativas pela frente. E eu acho que só um ponto que eu não mencionei aqui quando a gente fala de marca, a gente está falando de logo, mas eu acho super importante esse espaço que você dá para a gente, poder falar que a marca ela é muito maior do que só um logo, uma mudança de logo, né? Não, claro. A gente está falando de toda uma identidade que acompanha essa logomarca, né? Vou até aproveitar essa sua informação justamente para que você explique um pouco melhor como que esse rebranding, como Itaúsa, a partir de agora, com esses desdobramentos, e mesmo com essa primeira fase, já faz essa conexão com as empresas e marcas que fazem parte da companhia. Sim, eu acho que no nosso caso, sabe quando você tem a sensação que estava tudo ali, né? Tudo isso aqui. Era aquela vontade de contar, é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente deu luz para atributos que já faziam parte da nossa cultura, já faziam parte do DNA das famílias controladoras, né? A gente está falando de ética, de solidez, de transformação, de ser um agente de mudança. O nosso propósito, né? Não mudou o propósito, a gente só encurtou, deu um pouco mais de luz, um pouco mais de cor para esse propósito, né? Investimos em ações que transformam o Brasil. E essas ações, eu não estou falando só da ação papel, né? Eu estou falando de ações, de projetos, de iniciativas, de pessoas, né? A gente está falando de tudo que a gente gera, né? E o retorno que a gente tem com esses investimentos. E de áreas, né? Mas de áreas como energia, saneamento e infraestrutura, né? Que são realmente relevantes para a economia do país. Exatamente, exatamente. E uma característica muito forte, né, da Itaúsa e que ficou evidente nesse processo de rebranding, né, a gente olha para as qualidades da marca, né, então se a marca fosse uma pessoa, como que essa pessoa seria? A gente está falando de consistência,
né, dessa visão de longo prazo, melhoria contínua, associativo, né, a gente não entra num negócio sozinho, a gente não é o dono desse negócio, a gente sempre procura por sócios para poder crescer juntos, né, e isso é uma característica muito forte, impactante, né, os negócios que a Itaúsa entra, eles geram um impacto muito grande para o país, né, a gente está falando de empresas que se associam, como, por exemplo, a Copa Energia, né, a Copa Energia é a junção da Copagaz com a Liquigás, então a Itaúsa, ela, pelo aporte financeiro, ela fez com que melhorasse a distribuição de GLP para as famílias e que essa empresa se tornasse líder no seu segmento. Então, a gente tem essa capacidade de impacto mesmo, né, nossa presença no dia a dia e no país, e de ser sustentável, né, de ser influenciador nessa temática de sustentabilidade, de buscar o retorno, né, para além do retorno financeiro, também negócios sustentáveis. Viviane, o que a gente já pode falar sobre os resultados desse reposicionamento da Itaúsa? O que os ponteiros estão indicando aí? Bom, João, é tudo muito recente, né? A gente está há 13 dias de campanha, a gente tem alguns resultados ainda muito parciais, mas a gente já sente que a gente conseguiu mudar alguns ponteiros, né, que as keywords, as conversas, né, que mencionam Itaúsa, os termos buscados relacionados a Itaúsa, a gente já vê palavras como Brasil, investir, resultados, investimentos, né? A gente conseguiu já trazer um papel mais protagonista e relevante para essa conversa, né? Que a gente tanto fala de presença no país, de fazer a diferença, de ser um agente de mudança. Mas ainda é tudo muito recente, né? Sim. A gente já percebeu, por exemplo, uma busca maior pela Itaúsa, o volume de comentários que cresceu, né? Quase 7 vezes mais do que nos últimos 12 meses, mas a gente está só começando, né? A gente tem que marcar um outro papo depois. Então, mas eu preciso te perguntar também, se da campanha Valores em Ação, em termos de mídia, de estratégia de comunicação, esses desdobramentos acontecem no segundo semestre? Tem mais alguma coisa por agora? Sim, a gente continua, né, essa campanha ela é faseada, então essa é a primeira fase, a fase de lançamento, a gente tem uma fase de sustentação no segundo semestre, e a gente aumenta um pouco mais o volume no finalzinho do último trimestre, por conta de COP30, a gente tem um evento também super importante, que é o Panorama Itaúsa, então é uma conversa sobre os resultados da companhia, sobre visão de futuro, a gente traz os CEOs, né, de todas essas empresas do nosso portfólio para uma discussão maior, né, sobre Brasil, sobre futuro, então a gente aumenta um pouquinho o volume ali no final do trimestre, do último trimestre do ano. Viviane, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na versão estendida da coluna Marcas e Consumidores. Sucesso para a Itaúsa neste ano tão importante para a companhia. Obrigada, João. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Conte sempre com a gente.